Olá, sou o engenheiro Sérgio Castellari, diretor de engenharia da empresa RDI Bender, uma empresa especializada na área de segurança elétrica, hospitalar e industrial. Nós vamos aqui, o nosso tema de hoje aqui é o sistema IT médico, que é adotado na área hospitalar, bem como toda a explicação dos componentes que constituem para o sistema IT médico, como é aplicado, as normas exigidas e a operacional do mesmo. O sistema IT médico ele é previsto e exigido pelas normas brasileiras, NBR 5410, a NBR 13534 e por regulamentos maiores, como a RDC 50 da Anvisa e uma portaria do Ministério da Saúde 2662. Todos esses regulamentos e as normas exigem a adoção do sistema IT médico. E o IT médico ele é descrito com maiores detalhes na norma NBR 13534, que é a norma de instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde. Essa norma ela prevê e exige a aplicação do sistema IT médico nas áreas de grupo 2. As áreas de grupo 2, que são, como exemplo, áreas como salas cirúrgicas, UTIs em geral, adulto, neonatais e pediátricas, RPA, pós-anestésico ou pós-operatório, também bem como salas de emergência, salas de hemodinâmica. Então, essas áreas têm em comum o quê? Área de criticidade em termos de que qualquer parada de energia ou qualquer risco de choque elétrico possa causar uma injúria ao paciente e isso possa causar maiores problemas para o mesmo. Então, ou seja, o sistema IT médico é exigido nessas áreas, pois nessas áreas você possui o quê? Equipamentos eletromédicos de sustentação e monitoração de vida. E isso faz com que o sistema IT médico seja exigido para ter essa proteção, esse monitoramento, essa supervisão de qualquer problema elétrico existente nestes ambientes. Então, bem como o que constitui, né, o sistema IT médico, como ele é descrito, né, e o que você precisa ter no projeto, na instalação, na construção e obviamente no operacional, para que você tenha esse chamado sistema IT médico, tá? Então vamos mostrar primeiramente o primeiro item necessário, né, que é o transformador de separação, que é este item, né, este item que é o chamado transformador de separação. Então o nome, né, transformador de separação, já difere, né, de transformadores isoladores, que são transformadores isoladores para uso industrial, né? Transformador de separação para uso de sistemas IT médico, ele é específico para uso hospitalar. Então, existe uma norma, que é a própria NBR 13534, que mostra os termos específicos para que este trafo seja de uso hospitalar, e a norma de testes da IEC 61558-2-15, que é uma norma que comprova e tem uma relação de testes, né, que comprovam que esse transformador segue a norma hospitalar. Então, bem como vocês veem aqui, esse transformador ele possui esse selo que difere de outros trafos industriais. O que é esse selo? Ele indica, essa imagem indica que ele é para uso hospitalar. Então, ou seja, esse transformador passou pelos testes da norma IEC 61558-2-15, bem como a NBR 13534. Ou seja, você garante o quê? A segurança do paciente. Então, esse transformador é de extrema importância, por quê? Porque ele alimenta a energia das salas cirúrgicas e dos leitos de UTI, RPA e afins como do grupo 2. Tá? Ou seja, se esse transformador não estiver dentro das normas e estiver com, por exemplo, correntes de fuga acima do permitido, que é o famoso 0,5 mA máximos desse transformador,
você está gerando o quê? Uma insegurança ao paciente. O paciente pode ter choques elétricos e fibrilamentos ventriculares, que é muito perigoso. Ou seja, o transformador de separação, ele é testado não por lote, e sim cada unidade. Então, ou seja, para você garantir o quê? Que todos os transformadores que estão sendo fornecidos estão com seu relatório de teste e conformidade com a norma IEC 61558-215. Então, ou seja, isso garante total confiabilidade do sistema e garante, que é o objetivo central, né, a proteção ao paciente que está com sistemas invasivos, né? Então, ou seja, quando a gente fala dessas correntes de fuga de pequena intensidade, nós temos sempre que lembrar que o paciente está em qual condição? Em condição de sistemas invasivos, ou seja, a pele que nos protege contra um choque elétrico, você não tem, ou seja, você tem sistemas invasivos, e isso pode gerar o quê? Choques que, em termos de microchoques, em termos de 10 microamperes, pode causar um fibrilamento ventricular. Ou seja, são correntes que não são vistas por ninguém, mas que o paciente que está desacordado, anestesiado, pode estar passando por ele. Por isso a grande importância desses transformadores serem todos conforme a norma, testados e certificados, tá? Então esse é um primeiro item do transformador. Aí vamos aí para o sistema, né, em funcionamento, tá? Que é esse painel, né, que a gente tem aqui como uma amostra aí do que é um sistema intermédio, tá? Então o transformador, né, que é o que a gente mostrou anteriormente, está alimentando esse painel, essa pórtico, né, que a gente usa para mostrar o sistema IT. Aqui nós temos os disjuntores que alimentam, por exemplo, uma sala cirúrgica ou leitos de UTI. E aí temos os componentes adicionais do IT médico. Então, ou seja, o IT médico compõe o transformador e junto ao transformador você vai ter o quê? O DSI, o dispositivo supervisor de isolamento. Dentro dele você tem também o DST, o dispositivo supervisor do transformador, tá? E o que esse componente faz no sistema intermédio? Por que ele é exigido? Porque ele mede a resistência de isolamento continuamente. Ou seja, o transformador de separação isola aquele sistema, isola eletricamente a sala cirúrgica, um grupo de leitos de UTI. Isolando, você tem a vantagem do quê? Que mesmo sob primeira falha terra, tá? Então a gente mostra aqui, isso aqui é um plug fabricado para fazer uma falha terra, gerar um defeito, tá? Como se fosse um equipamento eletromédico, por exemplo, com defeito à terra, com falha de isolamento. Quando a gente liga aqui, o que acontece imediatamente? O sistema alarmará, você vai ter um aviso desse alarme local, que é a sala, na sala cirúrgica, e um aviso também adicional no posto de enfermagem. Na UTI, você vai ter somente o do posto de enfermagem, tá? O que esse DSI fez aqui? Ele mediu falha de isolamento, ou seja, ele mediu um defeito à terra de um equipamento eletromédico, que pode ter sido causado pelo quê? Caiu sangue em cima do equipamento, água, asepsia, né, na limpeza da sala, envelhecimento também do equipamento eletromédico. Então, tudo isso vai ser visto pelo sistema. E qual que é a garantia que você tem na utilização do IT médico? A garantia é, mesmo sob condição de defeito, você não desliga, você não tem desligamento do circuito. Esse mesmo defeito, se eu pegar esse plug e colocar numa instalação elétrica normal, num escritório, num consultório, ou o que seja, se eu fizer isso em qualquer instalação normal, o que aconteceria? O disjuntor seccionaria na hora. Então você teria um curto-circuito franco, tá? O IT, o que ele garante? Garante que mesmo sob condição de defeito, eu não tenho desligamento e não tenho corrente perigosa.
Então, ou seja, eu garanto segurança do paciente, garanto continuidade operacional e garanto a continuidade operacional, segurança do paciente e também a visualização dos equipamentos eletromédicos. Então, evito também o quê? A queima do equipamento eletromédico. Então, o fornecedor de sistema IT médico tem que apresentar o quê? Uma certificação, ou seja, o DSI tem uma certificação em conformidade com as normas internacionais e nacionais. Isso é muito importante, tá? Para você ter segurança do quê? Que o que você está instalando no hospital atende plenamente o que as normas exigem, porque a norma é um parâmetro, é um mínimo, né? É o mínimo de segurança, esse é o ponto. E o mínimo de segurança, a norma ela te dá isso como um requisito, tá? O anunciador de alarme, né, que eu comentei, então qual que é a função dele? É você alarmar sonoro, né, para a equipe local de enfermagem, equipe médica, a manutenção, ter o aviso imediato, né? Você tem o visual, né, o alarme visual, ou seja, o LED amarelo aqui, conforme a norma exige, que é um LED, uma sinalização que ela não pode ser reiniciada, ou seja, você não tem como burlar esse alarme. Você só consegue que ele volte ao normal a partir do momento que você elimina o problema. Eliminei o problema, imediatamente ele volta ao normal. Então o sistema volta ao status de segurança. Então, ou seja, o procedimento, né, isso é muito importante sempre mencionar, o procedimento de uso do IT médico é qual? No primeiro defeito, a equipe médica que vai estar no local vai ouvir o alarme, vai desligar o sonoro para não incomodar, mas o alarme continua ativo e nesse momento a equipe médica tem que fazer o quê? Avisar manutenção e engenharia imediatamente. Por quê? A cirurgia não vai ser interrompida, porque você ainda está em condição de segurança, mesmo sob o primeiro defeito. Mas qual que é o risco? Se eu tiver um outro defeito nesta mesma sala, ou mesmo grupos de UTI, que está sendo alimentado pelo sistema IT médico, isso vai gerar o quê? Pode gerar, aí sim, uma corrente de fuga ou um desligamento que possa causar uma injúria ao paciente. Resumindo esse primeiro exemplo aqui, esse sistema IT médico é o que a gente chama de sistema IT básico, né? O que é o básico? É o mínimo exigido pelas normas, tá? É o transformador, é o DSI, supervisão de isolamento, supervisão da carga e temperatura do transformador, anunciador de alarme local. Esse é o mínimo exigido. Mas nos estudos, né, dentro das normas internacionais, dentro do uso, né, do sistema IT médico, foi criado e gerado e fabricado, né, com um conceito, né, de sistemas IT médicos mais avançados. E o que é esse sistema mais avançado? Aí vamos aqui para o outro exemplo aqui, tá? Esse sistema IT médico aí é um sistema já mais completo, vamos dizer assim, acima até do que a norma exige, tá? E o que ele tem a mais aqui nesse painel, tá? Então, continuamos tendo aqui um transformador de separação. Então esse é o item comum, né? Um transformador para alimentar aquela sala e o grupo de leitos de UTI, tá? Continuamos tendo o DSI, dispositivo supervisor de isolamento, carga e temperatura do transformador. A mesma coisa, continuamos tendo aqui o anunciador de alarme, local e posto de enfermagem. São os itens em comum com o básico. Mas o que eu tenho de diferente aqui? Este item, a localização de falhas. Então, o que nós falamos, né? A falha deve ser localizada e eliminada o mais rápido possível. Isso quer dizer o quê? Quando você está falando de salas cirúrgicas, essa procura é um pouco mais rápida pelo procedimento, né? Acabou a cirurgia, você entra e procura entre as cirurgias, entre os procedimentos. Uma UTI, né, que já é um ambiente crítico, né, que é onde o paciente não tem um horário para sair, né, você não tem essa precisão,
a localização se faz muito importante. Por quê? Porque rapidamente, no momento de uma falha à terra, você tem a identificação de defeito pelo sistema, pelo DSI, abaixo isolamento, e você tem a identificação de qual circuito está com problema. Então aqui eu já identifiquei a falha aí, aqui no nosso visor, a falha está no canal 3, no circuito 3, ou aqui, se fosse por leitos, né? No leito 3. Então, ou seja, eu já sei que a falha está naquele leito. Isso agiliza muito o papel da manutenção, pois essa área de UTI ela é muito complicada, pois você não pode simplesmente, na tentativa e erro, né, no desligamento, você não pode desligar nada de uma UTI. Então, ou seja, como procurar? Se você tem um sistema que tem esse diagnóstico, tem essa localização de falhas rápida e precisa, isso agiliza a manutenção e aumenta a segurança elétrica da UTI. Esse sistema, né, eu tenho dado muito exemplo de UTI para sistemas com localização. Também pode ser adotados para salas cirúrgicas. A gente dá o exemplo da UTI porque é o ambiente mais crítico em que a localização realmente ela é um ponto muito importante. Na sala também você pode ter esse sistema localizando qual a régua, qual o grupo de tomadas daquela sala que está com problema. Então, esse sistema você pode adotá-lo em qualquer tipo de tanto salas cirúrgicas como UTI, tá? Então aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho um anunciador de alarme. Esse anunciador de alarme possui uma memorização de histórico, ela possui um registro, né, um registro de alarmes, em que a manutenção vai poder acessar aqui através do menu todo o registro de históricos de falhas, ou seja, isso é bem interessante porque você pode ter relatórios, né, relatórios de durante um mês, quais as falhas e onde essas falhas foram, né? Então você tem esse mapeamento e tem um controle maior dos sistemas, né? Então isso é bem interessante. E adicional, você pode ter, por exemplo, esse equipamento que se chama um monitor de condições, né, que integra todos os alarmes do sistema IT médico, integra multimedidores, né, de energia, onde tem históricos de tensão, corrente, fator de potência, harmônica, sobretensões, subtensões, tá? Você integra tudo isso nesse equipamento touchscreen, que ficaria numa sala de engenharia, numa sala de alarmes, de manutenção, né? E aqui você tem toda a informação também com registro de histórico, alarme, data, hora, em que local que foi, né? Então você tem todo o registro nesse sistema, né? Então você pode lá ter os gráficos, né? Tem todo o gráfico de falhas. Então tudo isso você consegue aqui nesse equipamento touchscreen, né, centralizar todos os dados dos sistemas IT médicos existentes, controles da medição de grandezas elétricas, localização de falhas, tá? Ou seja, a informação ela é precisa, ela é rápida, né? E isso que é importante dentro da área hospitalar, pois a gente sabe, né, cada vez mais há mais equipamentos eletromédicos, mais procedimentos e cada vez mais, obviamente, nós dependemos da energia elétrica que chega na tomada. E isso tem que ser de forma segura, tem que ser de forma sem nenhum risco, né, ao paciente, e de forma que a manutenção consiga proceder, né, os trabalhos, os serviços com agilidade, tá? Então esse é daí o sistema IT médico com localização de falhas, né, para a área hospitalar, tá? Dentro também das normas nacionais e internacionais. Em resumo, tá? Foi dito aqui sobre os sistemas IT médico, tá? Que vão aí de encontro aos requisitos e exigências das normas que eu mencionei, né? A norma NBR 13534, a RDC 50, a RDC 36, né, que é a de segurança ao paciente,
E o sistema IT médico ele vai de encontro ao quê? A proteção ao paciente para evitar um evento adverso, né? Evitar esse tipo de problema em que você vai ter esse controle, né, de nível de isolamento, de segurança elétrica, não só dos equipamentos eletromédicos, como eu disse muito aqui, também das instalações. Tá? Então, no momento que toda a instalação elétrica ela envelhece, ela tem um tempo de vida útil. Então, ou seja, você está sempre supervisionando esse problema, sempre monitorando e te dando níveis de isolamento e gerando essa proteção ao paciente, e por isso, né, que é exigido pelas normas, exigidos pelos regulamentos vigentes. Tá? Então isso é de extrema importância. Ok? Agradeço a atenção e espero ter aí ilustrado as aplicações aí do sistema IT médico. Ok? Obrigado.